E aí, gente, tudo bem? Vamos compartilhar umas notícias importantes aqui no canal Compartilhando. Faz um tempinho que a gente não compartilha algumas coisas, né? E eu andei vendo algumas coisas interessantes que eu acho muito legal a gente poder compartilhar sobre isso. Principalmente agora que com a gente se adaptando a essa questão de ficar preso em casa, né? E ficarmos de repente parados aí, né? Se bem que eu acho que a gente acabou criando meios de a gente se movimentar, né? Se dispor aí a não ficar completamente inerte, vamos dizer assim. Compartilhar com vocês aqui algumas notícias muito legais. Essa aqui do OVNI hoje eu achei muito interessante. Isso aqui eu não sabia, né? É a floresta de Huaybaquil, né? Essa floresta, a história dessa floresta de Huaybaquil aqui, que fica na Transilvânia, né? Um lugar tão místico, né? Tão cheio de misticismo. Mas eu achei muito legal e esse material eu achei interessante porque tem relatos científicos e questões que comprovam, tá? Elas falam aqui que é conhecida, na verdade, como uma área aqui de grande atividade de OVNIs. E isso tem assombrado e feito pessoas questionarem por que pessoas já tentaram ir lá e não decifraram tão profundamente o que estava acontecendo ali. Legal? Mas vamos ler um pouquinho essa matéria, eu acho muito interessante para que a gente possa compartilhar desse assunto, tá? Quando a maioria das pessoas aqui pensa que na Transilvânia, né, só tem o Conde Drácula, né? As suas mentes aí imaginam o castelo dele, Drácula, as coisas voltadas a vampiros e coisas do tipo. Tem uma outra linha de pessoas aí que pensam aí sobre algo que se tornou conhecido recentemente, né? Que nessa floresta aí algumas pessoas chegaram a declarar, inclusive, que ela é o famoso Triângulo das Bermudas da Romênia, localizada aí ao lado da cidade de Cluj-Napoca, uma das regiões históricas aí da Transilvânia. Aí, a floresta de Huaybaquil ganhou notoriedade aí quando o biólogo Alexander Schiff tirou uma foto, essa foto aqui que é muito interessante, inclusive já foi provada, tá bom? Que essa foto aqui não é montagem, nada do tipo, em que um OVNI aí aparece sobre a floresta enquanto numa viagem de pesquisa científica aí na década de 60, em 1968 aí. Esses avistamentos aí de OVNIs têm ocorrido aí, inclusive notoriamente e constantemente dentro desta área aí. As pessoas elas têm visto, têm testemunhado aí muito aparecimento de luzes e coisas do tipo, tá? Mas nada é mais interessante aqui do que esse desenho aqui, ó. Nessa parte da floresta aqui, fizeram vários testes científicos, fizeram várias análises do solo e tudo mais, mas entenderam que aqui é tudo normal. Nesse local aqui não tem nada de muito surpreendente. Segundo eles aqui não tem nenhuma variação, nenhuma reação, de repente, o solo infértil, ou até mesmo radioatividade, né, ou coisas desse tipo que pode causar esse tipo vamos dizer, de lacuna aqui na floresta. Porque se você perceber, é uma floresta até densa, mas nessa parte aqui especificamente não nasce nenhuma árvore. Simplesmente parece, até eles falam que zona de pouso, né, de OVNIs e coisas do tipo. Uma coisa interessante aqui, ó, os avistamentos de OVNIs nessa área têm ocorrido na floresta, são ainda mais apoiados aí pela essa grande clareira aqui no formato de círculo perfeito. Nada cresce nesta área e ela é chamada de zona de vegetação morta, tá? Algumas amostras do solo aqui têm sido tiradas há muito tempo, têm sido analisadas e os resultados não mostram nenhuma razão para a vegetação não crescer, como eu falei. Muitos ovniólogos, né, que é um termo muito novo, nem sabia que existia esse termo, especulam que a clareira deve ser uma área de pouso de OVNI, como eu falei. As pessoas aqui, os moradores da área aqui, eles acham isso surpreendente. Uma dessas histórias aqui é que uma criança aqui de 5 anos desapareceu nessa floresta. E quando ela apareceu 5 anos mais tarde, ela estava usando a mesma roupa. Pareciam novas ainda, né, como se ela tivesse apenas sumido há poucos minutos. E ela não lembrava do que aconteceu. E durante o tempo aí que ficou desaparecida. Isso levou algumas pessoas aí a acreditarem que a floresta aí tem algum tipo de portal de outra dimensão e coisas do tipo. Existe uma lenda, tá bom? Existe uma lenda sobre essa floresta. Essa lenda aí de muitas pessoas, inclusive andarilhos, né? Pessoas que andavam por ali tranquilamente e elas sumirem e aparecerem muito tempo depois. Isso é uma lenda até bem antiga. Além disso, olha que interessante aqui. A floresta ela tem uma peculiaridade. As pessoas até marcaram aqui e entenderam como se fosse um ser e tal. Mas os troncos das árvores aqui, elas nascem completamente tortos, como se algum tipo de radiação ou como se algum tipo de força puxasse e fizesse com que o nascimento dessas árvores fosse um pouco fora do contexto. É uma paisagem horripilante, como dizem, é atípica, diferente.
Inclusive, existem ainda alguns relatos, como por exemplo esse aqui que eu acho interessante, né? Houve vários relatos de pessoas sendo fisicamente agredidas na floresta. Suas machucaduras, os seus machucados incluem erupções na pele, náuseas, períodos de vômito, queimadura, arranhões e ansiedades extremas, somente como alguns exemplos do que acontece. Ou seja, pessoas ainda dizem e são agredidas fisicamente por uma força que elas não conseguem enxergar, e é algo que é inexplicável. É uma floresta interessante, né? É uma floresta de histórias, ainda não há resultados e não conseguem dizer o porquê, inclusive porque não nasce nada aqui, né? E também porque as árvores, elas têm essa formação no seu tronco. Então essa é uma matéria interessante em que a gente pode aí queimar um pouco os neurônios para saber um pouquinho do que se trata. Outra matéria que eu queria compartilhar com vocês aqui, adolescentes aqui em Israel encontraram aí moedas de 1.100 anos atrás, tá bom? Isso aqui é uma prática muito comum. Na verdade, isso aqui é algo corriqueiro, é muito comum acontecer isso aqui lá no Oriente Médio e no mundo antigo de um modo geral, né? Isso acontece muito. Por exemplo, na Europa você tem pessoas que compram aqueles detectores de metais, né? Para que eles possam achar e acham muitas coisas, não só materiais de guerra, né? Que ficam no campo de repente, foi coberto pela terra, mas principalmente moedas em vaso, né? Essa matéria aqui é do site O Tempo. E diz o seguinte: o tesouro data aqui do início da era do domínio islâmico na região de Israel ali, quando ainda era parte do califado Abássida. Uma coisa interessante, eu vou ler a matéria para vocês, só para a gente ter um norte aqui do que se fala. Tá? 2 adolescentes israelitas encontraram 425 moedas de ouro e tem cerca de 1.100 anos enquanto trabalhavam como voluntários em um sítio arqueológico. Dizem ele, foi incrível. Cavamos o solo e vimos algo parecido como folhas bem finas. Fecha aspas aqui, contou o Os Cohen, né, um dos meninos aqui, a CNN. E ele disse ainda, quando olhei bem, percebi que eram moedas de ouro. Foi muito excitante encontrar algo tão antigo e especial aí, continuou o garoto. Esse tesouro aqui data do início então do domínio islâmico aí na região que hoje fica Israel, né, durante essa época do califado aí Abássida. A pessoa que enterrou aí esse tesouro, há mais de 1.100 anos aí, deve ter esperado recuperá-lo um dia, né? E até mesmo prendeu o pote com um prego para que não se movesse. É muito interessante isso. Ela tinha esperança realmente de encontrá-lo novamente, tá bom? Um dos diretores aí, Liat Nadav Ziv Eliad Haddad, da Autoridade da Antiguidade de Israel, em nota aí divulgou após essa descoberta aí, tudo isso que a gente tem conhecido. Eles ressaltaram na comunidade aí que é algo extremamente raro, né, por ser moedas de ouro e coisas do tipo. Eles encontram geralmente dessa época moedas de prata ou algum outro tipo de bronze e coisas desse tipo, mas o que é interessante é que a quantidade, ninguém sabe, as pessoas já criam, né, uma perspectiva, uma ideia de que ela foi de repente usada, né, aí para como se fosse um material roubado, né? Dizem que o cara de repente ele roubou esse material e tentou esconder para achar depois e acabou se perdendo ou morrendo e não achou. E a gente sabe que existem várias histórias com relação a isso, né? E eu acho isso muito interessante. Esse material realmente é um material muito interessante. É uma coisa estritamente diferente. Eu vou dizer uma coisa interessante para vocês. Na arqueologia, isso é bem comum acontecer em muitos lugares do mundo. Aí você diz, por que, Bira? Por que eles achavam? Por que eles descobriam? Por que as pessoas colocavam em jarro e escondiam moeda? As pessoas geralmente tinham essa forma de guardar dinheiro, já que naquela época não existia banco, não existia coisas deste tipo. Então as pessoas normalmente naquela época eles colocavam num vaso de barro e eles colocavam geralmente no fundo do quintal. Eles escondiam no fundo do quintal. Só que muitas dessas pessoas não encontravam novamente, né? Ali ficava toda a riqueza da família, já como eu falei para vocês, não tinha banco, tinha local para guardar. Eles geralmente deixavam ali. Aí acontecia sempre alguma coisa, uma invasão, ou de repente morriam as pessoas da casa e ninguém sabia ali que tinha essas moedas e acabavam ficando por tempos e tempos. E hoje aí os arqueólogos acabam descobrindo essas preciosidades. O interessante é que moedas de ouro não era para qualquer pessoa. Então, entende-se que de verdade a pessoa que fez isso aqui, que guardou isso aí, ou ela tinha muito dinheiro, ou ela roubou de alguém e acabou escondendo para encontrá-lo novamente. Legal? E uma última notícia aqui que eu queria compartilhar com vocês. Essa história é muito louca. A gente vê isso acontecendo
tudo quanto é lugar do mundo a gente vê isso acontecendo, principalmente em países como os Estados Unidos, por exemplo. Nós vemos pessoas que ficam presas 60, 70 anos, principalmente pessoas da cor negra na época, né, latinos também. As pessoas eram presas e por uma questão até racial, como a gente vê esse assunto muito em alta hoje em dia, por isso que eu estou citando, as pessoas eram colocadas na cadeia. E o verdadeiro criminoso, de repente, era uma pessoa branca ou uma pessoa de influência, então a polícia tinha que dar um culpado, elas davam para qualquer pessoa e acabava colocando a pessoa, ficava muitos anos na cadeia. E hoje se descobre pessoas que perderam 50 anos da vida, outras morreram e eram inocentes com relação a algumas coisas, alguns crimes que eles não cometeram. Tem um filme, inclusive, A Procura da Felicidade, que fala sobre isso, tá? É muito legal, interessante. Eu não quero levantar nenhuma bandeira aqui nesse sentido, mas eu quero dizer que isso acontece. Mas acontece não só com negros, acontece com pessoas do mundo todo dentro de um contexto. E esse caso foi um caso interessante aí que diz um homem aqui na China que ele foi torturado e forçado a confessar, né, durante 27 anos preso injustamente na China. O senhor Zhang Yuhuan, né, alegou aqui que foi torturado pela polícia e forçado a confessar um assassinato de 2 meninos em 1993. Ele foi preso aí, condenado injustamente, e passou mais tempo atrás das grades no país. Foi o homem que mais passou tempo preso, tá? A matéria diz aqui do Terra, tá bom? E um homem no leste da China aí foi absolvido de assassinato e libertado após 27 anos de cadeia. Zhang Yuhuan, ele alegou aí que foi torturado pela polícia e forçado a confessar o assassinato de 2 meninos em 93. Ele foi preso e condenado injustamente com mais tempos atrás das grades na China, depois de ter cumprido 9.778 dias de prisão na província de Jiangxi. Isso aqui é interessante porque lá as prisões não são muito longas, porque geralmente quando a pessoa pega uma prisão muito longa por um crime grave, ela é morta, né? Ela é assassinada, vai para o corredor da morte. Então, pessoas não ficam geralmente muito tempo presas, ou ficam pouco tempo e saem, ou não ficam, né? E eu acho interessante aqui porque é um milagre praticamente isso aqui, tá? Olha que interessante, os promotores aqui reabriram um caso e disseram que sua confissão tinha inconsistência e não correspondia a um crime original. Ele foi preso e libertado depois que um tribunal aí concluiu que as provas eram insuficientes, tá? Os observadores dizem aí na China que está cada vez mais disposta a anular condenações injustas, mas apenas criminais e não políticas. Detalhe interessante aqui, sabe por quê não políticas? Porque a China ela é de ideal comunista e socialista, né? De ideal comunista, mas é um país socialista, apesar de que eles dizem que é o novo socialismo, porque, não sei se vocês sabem, mas o socialismo não é aberto ao mercado. E a China ela é aberta ao mercado, porque você vê chinês em todo lugar, lojinha de chinês em todo quanto é lugar. E o que acontece? Existem muitos presos políticos na China porque não concordam ou não concordaram, né, com o ideal comunista. Eles lutaram contra o governo. E no sistema comunista, todos sabem disso, viram na União Soviética, você vê em outros países que são comunistas como a Coreia do Norte, etc. Eles não existe a questão de você ter liberdade de ideias, né? Sempre foi assim, né? E é condenação mesmo, é tortura, é massacre. E eles entendem isso como a questão política, em desordem política. Então os caras se beneficiam desse artifício e acabam matando muitas pessoas. É por isso que eu acho interessante isso aqui. Eles estão dispostos a anular condenações injustas criminais, mas políticas eles levam uma esfera ainda acima. Então é muito interessante a gente entender, né, como o socialismo não funciona em lugar nenhum do mundo. Tanto que nunca chegaram ao comunismo, né? Todos já chegam só ao socialismo. Por quê? Porque os caras não querem abrir mão do poder e eles querem ser ditadores dentro desse contexto político aí, né, e enricar com isso. Mas é uma outra história, isso é uma outra coisa que a gente pode falar em um outro momento, tá bom? As imagens da imprensa chinesa mostraram que Zhang, em um encontro emocionante com sua mãe, 83 anos depois, e a sua ex-mulher após sua libertação na terça-feira. Sua ex-mulher, Song Shangyu, teve 2 filhos com Zhang, antes de se divorciar há 11 anos. Ela se casou novamente, mas continuou a ajudar o seu ex-marido em seu processo. E aí disse Song, abre aspas, fiquei muito feliz quando ouvi o anúncio do tribunal, fecha aspas aqui. O tribunal informou que Zhang ele tinha o direito de uma indenização por condenação indevida. E o advogado dele aí disse o seguinte: vou negociar o valor exato da indenização com o meu cliente, fecha aspas. A gente sabe que mesmo com todo esse tempo não é possível, né? É uma coisa que você perdeu uma vida inteira, então é muito complicado.
O pesadelo de Zhang começou em outubro de 1993, aí quando corpos de meninos foram encontrados em um reservatório de uma vila em Jinshan, um condado aí de Nachang, né, capital da província de Jiangxi. Zhang era vizinho das vítimas aí, foi identificado como suspeito e detido desde então e preso. Bom, é uma matéria legal, se você tiver curiosidade, né, dá para você entrar aí nessa, procurar essa matéria no Terra, e você vai ver que interessante, é mais um caso que acontece ou que está acontecendo durante todo, se repete e vai se repetir sempre, sempre vai ouvir essa injustiça, sempre vai se ouvir de casos desse tipo, que é interessante a gente até pensar um pouquinho sobre isso, né? Então é uma coisa muito interessante. Essas foram as matérias aí que eu quis compartilhar com vocês hoje, espero que vocês tenham curtido e a gente busca aí mais matérias para compartilhar no próximo vídeo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Faça aquele processo se você quiser, se você gostou, se você realmente achou legal, né? Dá o seu like aí, se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos esse tempo que a gente tem para compartilhar esses assuntos, beleza? Bye, bye!